A qualquer hora, estamos consigo. 91.6 Alto FM. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde. Comemora-se este ano o 40º aniversário de 25 de Abril, que ficou na história como o Dia da Liberdade, isto porque, conforme a proclamação feita após a vitória da ação militar que derrubou o chamado Estado Novo, um regime ditatorial, se abriram as portas à democracia pluripartidária. Este ano de 2014 é um momento particularmente difícil para o país e também para a Europa e parte do mundo. No nosso Conselho e na região, como em todo o país, a data é comemorada com mais ou menos circunstância e participação cívica. E na semana seguinte comemora-se também outra data marcante para o mundo do trabalho, o 1º de Maio, que tem origem em acontecimentos ainda no século XIX, importantes para a história das nações, mas que, ironicamente, têm semelhanças com a atualidade. 40 anos depois do movimento militar, vozes de várias sensibilidades põem em causa a capacidade do país em cumprir, da forma que atualmente o configura, o programa de assistência financeira, enquanto outros apontam recentes dados macroeconómicos considerados favoráveis e a saída em maio, após as eleições para o Parlamento Europeu, da saída desse processo de assistência. Atualmente discutem-se o papel do Estado como regulador e distribuidor da riqueza do país, apontando como retrocesso histórico os cortes na saúde, educação e serviço social. Ainda esta semana, figuras de relevo na sociedade portuguesa põem em causa o atual sistema de partidos, apontando a necessidade da sua reformulação e entretanto, estão inscritos 7 partidos concorrentes às eleições europeias de maio. Analisar o significado e a importância destas datas históricas, o antes e o pós 25 de Abril, particularmente e o 1º de Maio, particularmente o Dia da Liberdade ou da Revolução dos Cravos, no binómio expectativas-realidades, é o propósito deste Falar daqui especial como contributo para a compreensão desse momento da nossa história comum, aliás, um hábito já neste espaço da Rádio Alto Ave. Para isso convidamos Adão Bentes, ex-sindicalista, foi coordenador da União dos Sindicatos de Braga, e Armando Ferreira, professor de História, que foi presidente da Assembleia Municipal de Vieira do Minho. Boa tarde a ambos, obrigado por terem vindo. A pergunta habitual é esta, tendo em conta que eram já senhores da vossa consciência quando se deu o 25 de Abril de 1974. Professor Armando, onde é que estava no 25 de Abril? Olha, eu no 25 de Abril de 74 eu estava a estudar, talvez no meu 6º ou 7º ano, no Liceu Sá de Miranda, a atual Escola Secundária Sá de Miranda. E, curiosamente, eu estava a viver num lar ali junto ao Liceu, que é o Lar Beato Nuno. Penso que ele já não está a funcionar. Ora, o Lar Beato Nuno é uma rua que vai dar ao antigo R8, portanto, ao Regimento de Infantaria 8. E havia ali, então apercebi-me dali de um movimento muito grande de militares de um lado para o outro. Eu, na altura, claro, não tinha aquela consciência política que se calhar deveria ter, mas algo mexeu comigo e eu, quando dei por ela, andava atrás dos militares, com eles para trás, para a frente, a dar vivas a algo que, sem ter na altura uma verdadeira consciência do que aquilo era, dei o meu tempo e dou o meu tempo por muito bem emprego, porque andei no meio daquela gente e afinal estava-se a comemorar um dos acontecimentos mais marcantes, mais importantes da história do nosso país. Adão Bentes, a mesma questão. Onde estava no 25 de Abril de 74? Boa tarde, eu já tive a oportunidade, felizmente... Desculpa, Adão, eu cometi aqui uma pequena desconsideração. Eu queria desejar boa tarde a todos os espectadores, ao José Luís, ouvintes, mas principalmente ao Adão Mendes, porque tenho partilhado aqui várias sessões, vários trabalhos, mas nunca tive o privilégio de estar consigo. É um prazer e bem-vindo.
Tá, obrigado. Onde estava no 25 de Mas Abril, regressava, mantém-se boa bem. tarde, e já agora cumprimentar o Dr. Armando e felicitá-lo pelos grandes contributos que deu à democracia depois do 25 de Abril e muito particularmente aqui em Vieira do Minho, porque a democracia precisa disso, precisa de pessoas que dedicaram, sem nada receberem em troca, dedicaram muito de si, do seu tempo à democracia. Como eu dizia, já tive muitas oportunidades de o referir. Eu no 25 de Abril tive um privilégio de ser militar. Eu era operador cripto, estava na Póvoa de Varzim. Quando foram os acontecimentos do 16 de março nas Caldas da Rainha, fui, considero eu, expulso para Torres Novas. E depois, no dia 24, à noite, fiz parte de vou chamar de um batalhão ou de um pelotão que teve como missão que me foi atribuída enquanto operador cripto de ir para a ponte 25 de Abril, na altura Ponte Salazar, e daí estar distrito diretamente ao comando das comemorações de 25 de Abril. Ou seja, eu já tinha alguns indicadores que me vinham particularmente, por exemplo, do meu irmão mais velho, que era oficial no Exército também da altura, e sabia perfeitamente, até como operador cripto, tinha acesso a algumas mensagens confidenciais em primeira mão, que me permitia saber o algo que se passa. Para quem está menos familiarizado com essa linguagem, é que o operador cripto era aquele... O operador cripto trabalhava com código Morse e trabalhava também a descodificar mensagens mensagens reservadas, são mensagens que são grupos de 5 letras, que depois cada grupo de 5 letras representa uma palavra ou algumas palavras ou alguma expressão que a gente tinha de descodificar isso tudo, em primeiro receber uma mensagem em código Morse, que é o tal tiritititititi, que demorou muito tempo a aprender, mas era uma especialidade que eu considero, na altura, sendo muito dura a sua formação. Depois era gratificante porque tirava-nos dos espaços de guerra, dos espaços da vida mais dura, era sentadinhos num gabinete com os auscultadores, e um privilégio de estarmos fechados. Por isso, eu no quartel onde estive, no dia 23 de Abril, à noite, já tinha dentro do Centro Cripto uma série de armas e outros digamos, apoios que os capitães do quartel iam usar. E por isso só havia um sítio onde o guardar, que era no Centro Cripto, que ninguém tinha acesso. Estava dentro do golpe, quer isso dizer? Estava dentro do que ia acontecer qualquer coisa. E obviamente, como dizia aqui o doutor, isto mexe com toda a gente. O doutor dizia agora uma coisa que eu considero extremamente feliz, mas com todos os que é assim, algo mexeu comigo. E eu digo, mas mexeu com todos os portugueses. Porque eu já me interroguei várias vezes como é que é possível milhares ou milhões de portugueses irem no dia 24 de Abril às 10, 11, meia-noite, irem dormirem, e no dia seguinte, às 7, 8 da manhã, estavam milhões de portugueses na rua. Eu recordo-me não só o que eu vi em Lisboa, mas depois por imagens e fotografias que ainda hoje estão expostas, por exemplo, aqui em Guimarães, que às 7, 8 da manhã, o Largo do Toural estava completamente cheio de gente. 20, 30, 40 mil pessoas, de onde é que elas vieram? E se, digamos, aquilo que mexeu com elas, a sua liberdade, aquilo nasceu da noite para o dia, não. Aquilo são coisas acumuladas ao longo de muitos e muitos anos, aspirações acumuladas que depois um grito de liberdade, obviamente que as pessoas despertam. Aliás, a palavra liberdade era a palavra mais utilizada. Era a palavra liberdade, mas também, sobretudo, a palavra dignidade. Porque para mim o 25 de Abril, além da liberdade, da democracia, devolveu-nos a nós, cidadãos, e ao país a dignidade. Porque nós, sinceramente, sentia-se. Nós éramos um país que o termo liberdade, dignidade e tudo o que deriva disso, os direitos, etc., não eram... Aliás, havia algumas canções, nomeadamente uma do Zeca Afonso, falava exatamente disto: roubam-nos o pão, roubam-nos a liberdade, o que faremos? Sim, mas é evidente, e isto é como hoje na vida, uma pessoa a quem lhe é retirada, sobretudo, a liberdade, mas também, essencialmente, a dignidade, o direito a uma vida digna, que é o que se passa neste momento, está tudo colocado em causa, porque nós hoje dizemos assim, mas nós temos liberdade. E também dizia a canção do Sérgio Godinho, que só há liberdade a sério, quando houver a paz, o pão, a habitação, a saúde, a educação, etc. E hoje
nós perguntamos, mas será que nós portugueses hoje não estamos também carentes e ansiosos de voltarmos a ter novamente a nossa dignidade? Deixem-nos ficar isso para mais tarde. Dr. Armando, há datas marcantes neste 25 de Abril. Recorda-se, por exemplo, o próprio dia, depois as primeiras eleições livres, a Constituição, a primeira Constituição, que ficou definitivamente arrumada assim dito desta maneira, em 1982. Com a revisão da 76. Exatamente. Sim, eu concordo em absoluto com a intervenção que fez o Adão Mendes, porque realmente este 25 de Abril foi um grito do Ipiranga, do povo português. O Ipiranga foi por Dom Pedro no Brasil. Sim, mas é o grito do Ipiranga do povo português, porque o povo português era um povo que vivia envergonhado. Aquela célebre frase do orgulhosamente só, um país que não era um país, mas que era um império. Repara, em 45, a partir de 45, com o final da Segunda Guerra Mundial, todos os países, uns porque perderam a guerra, mas principalmente aqueles que a ganharam, levaram por diante um processo de descolonização, um processo de autodeterminação, um processo de respeito pelos povos ocupados. E nós continuávamos, 30 e tal anos depois, a ser um país de costas voltadas para este mundo democrático, precisamente porque o entrarmos nesta família democrática seria termos que abdicar de coisas horríveis, como era, por exemplo, um país colonizador. Por isso é que este 25 de Abril foi realmente a vontade, um golpe levado a cabo pelos militares, mas o importante é que ele foi imediatamente chancelado, esta revolução foi chancelada pelo povo, pela adesão popular. E o povo veio para a rua dizer: obrigado, vocês não estão sós, contem connosco. E o que é certo é que Portugal deixou de ser aquele país de costas voltadas, e o povo português, como disse o Adão muito bem, começou a ganhar a respeitabilidade da Europa e do mundo, a dignidade e o fim de uma coisa horrível para todos e que nós vivíamos, que era a humilhação. Nós éramos um povo humilhado porque tínhamos líderes que faziam questão de nós sermos rudes, rurais, descolarizados, porque quanto mais nós assim fôssemos, mais fácil seria a sua governação. Portanto, é bom que quem nos está a ouvir, principalmente esta geração mais jovem, que se vê hoje obrigado, mas que agora estão a começar a refletir, principalmente aqueles que têm que deixar, se calhar, a sua terra, como também outra pecha desta altura, que era o fenómeno da imigração. Uma imigração de assalto, uma imigração de fuga, uma imigração de gente desqualificada, aquela imigração que iam reconstruir os países de uma Europa destruída pela guerra, quando faziam tanta falta para construir o país onde nasceram, o seu país, a sua terra, a sua pátria. Portanto, esta juventude, estas pessoas que nos estão a ouvir, que não viveram e que não sentiram a Revolução de Abril e o antes de Abril, e que vivem esta liberdade. Falar hoje às pessoas da ausência de liberdade aos mais novos é algo incompreensível. Não, porque eles a liberdade para eles é uma coisa tão natural como este ar que se respira. Mas é importante que eles saibam que este ar que se respira e o ar que eles respiram, se também não for cuidado, se não for tratado, se poluir, também pode acontecer com a liberdade, pode lentamente deixar de o ser, e é nisso que nós temos que bater. Aliás, eu pegava nesta última reflexão do doutor para dizer o seguinte: eu acho que ao celebrarmos estes 40 anos do 25 de Abril, seria importante que, sobretudo, os jovens, mas não só os jovens, aqueles que estão neste momento deserdados daquilo que o 25 de Abril tinha por obrigação de lhes dar, e houve um tempo que lhes chegou a dar o direito ao trabalho,
o direito ao trabalho e ao emprego, o direito a um salário digno, o direito à saúde, o direito à educação, e que neste momento estão deserdados de tudo isso. Os jovens que não conseguem emprego, as pessoas e as famílias que sofrem por causa do desemprego e têm uma vida, digamos, de escrava, uma vida de escravatura e de submissão, porque mesmo trabalhando não conseguem o salário suficiente para viver com dignidade. Mas isso dá razão àqueles que disseram que nós vivemos com o desenvolvimento que veio pós-democracia, que é bom dizer, se compararmos, apesar das dificuldades de hoje, Portugal de 2014 com Portugal de 1973, princípio de 74, nós notamos diferenças para melhor, apesar de tudo. O pobre de hoje não é o mesmo pobre de 1973. Eu diria que se os meus avós ou bisavós viessem hoje, com certeza que nem reconheciam este mundo onde estamos. Não é só pelo avanço tecnológico, pelo avanço inclusive do acesso, o acesso que as famílias e as pessoas tiveram a uma série de bens que não tinham nos anos 25 de Abril. Hoje, digamos, mas a vida também não é feita sempre como nos querem dizer, que antigamente era assim. Não, está bem, mas... ou aqueles que dizem agora que nós que vivemos muito acima das nossas possibilidades. Esses que falam são os que vivem e sempre viveram acima das suas possibilidades. E eu pergunto, mas comparando as famílias portuguesas, os cidadãos portugueses, com outros de qualquer, eu diria neste momento quase qualquer país da Europa, nós vivemos acima das nossas possibilidades? Não, nós estamos no fundo, batemos no fundo e somos aqueles que temos as piores condições de vida, de trabalho, salários mais baixos, e depois ainda vem gente de fora a pensar que a gente que ainda ganha mais, etc, etc. Mas, sobretudo, nós, não é nosso país que vivemos acima das nossas possibilidades, é o que foi permitido fazer-se durante estes anos no nosso país que nos levou a esta situação. Sobretudo, a corrupção que no nosso país funciona a céu aberto, roubam-se aos milhões, seja os casos do BPN, do BPP, seja os casos de quando foi a nossa feira internacional, seja a Expo, seja, quer dizer, são centenas de casos de pessoas, ou alguns roubaram muitos milhões e não lhes acontece nada. Chegámos agora a um ponto, eu ainda ontem ouvi numa interpelação que foi feita na Assembleia da República aos responsáveis do Supremo Tribunal, de dizer que há juízes que até trabalharam muito e até dedicaram das férias e, como tal, não podem ser responsáveis por alguns processos terem caducado, terem prescrito, de pessoas que desviaram milhões e milhões de euros. Depois, em contrapartida, o que é que vemos? Um trabalhador, pelos vistos, foi acusado de roubar 70 cêntimos, o tal padeiro, de roubar 70 cêntimos, foi condenado a 3 meses de prisão. Uma senhora que no mercado vinha com um iogurte ou um pacote de leite ou não sei o quê, que não pagou, é condenada com processo em tribunal e não sei o quê. E aqueles que roubam milhões. E ainda hoje o que se passa no nosso país, há coisas que não podem ser, não pode acontecer, porque se no nosso país tudo funcionasse direitinho, como um país democrático, civilizado, onde cada um contribuísse segundo as suas obrigações, onde cada um recebesse um salário digno, onde ninguém roubasse aquilo que é dos outros. Ou, conforme diz, e eu falo muitas vezes nisto, porque tenho também uma formação de ter andado uns anos no seminário, e já disse várias vezes, se cada um ganhasse o pão que suou do seu rosto, e não que suou do rosto dos outros, obviamente que este país não tinha os problemas que tem neste momento. Isso é impossível, que a sociedade não está organizada dessa maneira. É possível, desde que as pessoas queiram. Agora, nós não podemos, e neste 25 de Abril temos de chamar a atenção das pessoas, sobretudo nós, a nossa geração, que passou algum tempo antes do 25 de Abril e sabe até pela vida dos nossos pais e dos nossos avós o que é que este país era. A fome e a miséria, a guerra e digamos, o beco sem saída onde nós estávamos metidos. E por isso nós damos valor à liberdade. Eu dou porque sei o que é que era antes, sei o que é que custou esta liberdade, o que é que custou conquistar esta liberdade e sei, digamos, o que se passou depois do 25 de Abril, se quisermos até aos anos 80 ou 90, o que custou também ao nosso país, as diferentes lutas do nosso povo, os avanços que foram feitos. Aí, como sindicalista, há alguns que dizem hoje que os sindicatos exigiram demais, algumas vezes fizeram exigências que hoje
não são comportadas Não, pela economia, que não era... Eu isso acho que é uma falsa questão, porque em qualquer sociedade, se os movimentos, sejam eles os movimentos sindicais, os movimentos, inclusive as organizações patronais, os partidos políticos, as associações, sejam elas de que tipo forem, se não forem dinâmicas, se não tiverem processos reivindicativos, se não tiverem participações críticas, se não tiverem nos espaços sociais, nas assembleias municipais, nas assembleias da República, nas assembleias nem que seja do clube ou da associação do lado do sítio, se as pessoas não forem interventivas, participativas, exigentes, obviamente que o país não avança. O país avança se as pessoas nas diferentes organizações se tornarem reivindicativas em todos os patamares. Não é como agora, porque as associações patronais também se tornarem reivindicativas de uma forma, não é exigir baixos salários, mas se disserem, nós queremos apoios para modernizar, para reestruturar as empresas, para tornar a economia competitiva, para criar emprego de qualidade, eu diriam assim, mas as associações patronais estão a reivindicar com todo o direito. Os trabalhadores têm as suas organizações, que são os sindicatos, também reivindicam no sentido de procurar para os trabalhadores melhores salários, melhores condições de vida e de trabalho. Agora, isto tem de funcionar de uma forma equilibrada. Em paralelo, em que, sobretudo os nossos políticos, e não é como agora, porque os nossos políticos, sobretudo quem nos governa neste momento, não está interessado rigorosamente nada no desenvolvimento do nosso país. Querem é retirar os direitos às pessoas, aos trabalhadores, aos reformados, direitos adquiridos, querem destruir o Serviço Nacional de Saúde, etc. Se falarem a eles que é preciso investir nas empresas, que é preciso criar emprego, isso tudo, eles não querem ouvir falar nisso. Mas até agora, são anunciados milhões, por exemplo, no salário mínimo nacional, para dizer que o salário mínimo nacional está praticamente em banho-maria há 4 anos. Fala-se agora em 500 euros. Bem, serão 15 euros de aumento. Isso dividido dá 50 cêntimos por dia. Até nisso dizem que só dão 50 cêntimos por dia se acabar a contratação coletiva toda e nos todos pós-contratos individuais de trabalho, amordaçar completamente as pessoas a troco de 50 cêntimos por dia. Eu pergunto, isto é digno? As próprias entidades patronais falam muitas vezes no desenvolvimento. Eu gostava de ver, não era só agora, a gente ouve agora um discurso ou outro em candidatos a estas eleições, a dizerem nós vamos fazer tudo pelo emprego. Mas o emprego não é nenhuma varinha de condão que está aí. Para haver emprego é preciso haver empresas. Para haver empresas é preciso dinamizar a nossa economia. É preciso apoiar os empresários que querem dinamizar as suas empresas. Para haver melhor qualidade de vida é preciso que o país produza mais. É preciso dinamizar a produtividade. É preciso que os salários aumentem para que as pessoas tenham melhor poder de compra, mais poder de compra, para dinamizar a própria economia. Mas isso, perguntar a este governo, isso não interessa rigorosamente. Este governo só interessa todos os dias pensar como é que vai cortar às pessoas, como é que vai, e eu vou usar o adjetivo, como é que vai roubar às pessoas aquilo que são direitos fundamentais. E enquanto que eles não destruírem tudo aquilo que são os direitos, destruírem o Serviço Nacional de Saúde, fecharem os tribunais em todo o lado, qualquer dia aqui Vieira do Minho não tem rigorosamente nada, e as pessoas que vivem cá, que sempre quiserem alguma coisa, têm de procurar fora. Mas isso não é demasiado pessimismo? Pode ser. Mas isso não é demasiado pessimismo? Não é pessimismo, isto está escrito. O encerrar os tribunais, a metade dos tribunais, porque encerrar metade dos tribunais é deixar, sobretudo, populações do interior sem acesso à justiça. Encerrarem as finanças é deixarem as pessoas que, digamos, completamente dependentes e depois com muitas multas ou seja, os próprios serviços básicos do nosso país não estão ao serviço da população nem à beira das populações. Uma pessoa, muitas vezes, para ir pagar, se for preciso 20 euros ou 15 euros às finanças, tem de gastar 40 euros num táxi que leva daqui a Braga para cumprir as suas obrigações, porque não estão cá. E isso significa encerrar um tribunal, não significa só menos direitos e menos qualidade para as pessoas, significa também mais desemprego, e tudo isso está escrito no documento da Troika, que ainda há dias, e eu ainda assisti há dias a alguns políticos a puxarem para o papel e a dizer que está escrito aqui. O encerramento dos tribunais está escrito que tem de acontecer até ao fim de maio. Não é ninguém que anda a inventar. Depois dizem
que é o partido A que inventa, que é o partido B que inventa. Não, está escrito. E por isso nós temos de ver, muitas vezes, o que é que está escrito. Quer dizer, epá, mas o que é que vocês têm para desenvolver o nosso país? E isto é que interessa. Por isso, Dr. Armando, alguns põem em causa, inclusive, a adesão à Europa. Não, eu não vou tão longe. Portugal é um país europeísta, mais que isso. Portugal, a diáspora... Com a atual configuração e com a atual orientação. Pronto, isso aí, claro. A história, como a nossa vida, é diacrónica. Tem que estar sempre em evolução, aprender-se com os erros e procurar-se o aperfeiçoamento. Agora, sairmos da Europa, nunca. Aliás, a tradição do nosso país está assente numa diáspora, num país voltado lá para fora. De 33 a 74, alguém fez questão de contrariar essa matriz cultural com o Portugal isolado, com o Portugal dos pequeninos, com o Portugal isolado, com orgulhosamente só, mas o 25 de Abril deu-nos de novo, abriu-nos de novo as portas ao mundo, o que quer dizer que a Europa é um espaço onde, a que Portugal pertence e onde Portugal deve estar, nomeadamente na União Europeia. Agora, o que nós temos que realmente refletir é sobre os imperativos, os pressupostos da Revolução de Abril. Democratizar, descolonizar, desenvolver. Sabe-se hoje que sabemos mais. Os 3Ds. Sabemos mais os 3Ds, que são, enfim, uma descoberta, digamos, ou uma proposta de Medeiros Ferreira no Congresso da Oposição Democrática em 1973. Sim. Repare, nós não vamos... E que depois foi naturalmente assimilada pelo Movimento dos Capitães. Exatamente. No seu manifesto. Exatamente. E embora escolheram estes 3Ds. Mas olhando para isso. Olhando para isso, 40 anos depois, nós não podemos, não é? Dada a diacronia da vida e da história, nós não devemos estar agarrados à descolonização, porque ela foi feita bem ou mal, foi feita, no meu entender, não muito bem, e se calhar até com algumas feridas. Há uma coisa que eu não entendo muito bem, porque é que esta lusofonia, porque é que esta relação de Portugal com países com a potencialidade de Angola, de Moçambique, etc., não é mais estreita, Exatamente. Não é mais profunda, e está inclusivamente a ser aproveitada por outros países. Mais agora por nós também. Melhor, mas não como se deveria, e basta, como diz o poeta, basta claro. Vemos, ouvimos e lemos, e como tal não podemos ignorar que não é como deveria ser. As nossas lideranças demoraram um tempo a perceber. Também portanto, o democratizar, neste momento, a democracia enquanto expressão de liberdade não está... Resume-se ao voto de 4 mas não está posta em causa, penso eu, não está posta em causa, mas nunca esmorecer. Portanto, o descolonizar, o desenvolver. O desenvolver, temos que refletir sobre isso, porque não pode haver uma Revolução de Abril com um princípio democrático se o cerne da questão não forem as pessoas. Não for a preocupação com as pessoas, e não há preocupação com as pessoas. E nós vemos, há uns anos a esta parte, este governo tem enormíssimas responsabilidades, mas outros que o antecederam também, é importante pensar-se nas pessoas. A última pessoa, o último político que falou nisso a sério e que até procurou que isso acontecesse, e se calhar desiludido, por isso é que até saiu, que foi o António Guterres. A partir daí tem sido romper o nome dos jovens e das pessoas, mas na prática não se fazer nada por ela. Repare-se esta calamidade. O número exorbitante de pessoas com o salário mínimo. O salário mínimo significa um trabalhador pobre. Significa uma pessoa que trabalha... E continua a ser pobre. Mas continua a ser pobre. Corresponde, segundo dado um estudo recente, a menos 50 euros do que em 1964. É o que eu estava a dizer, que vendo bem, a qualidade de vida, com toda esta evolução, não é assim tão significativa como
poucos anos depois do 25 de Abril. E é preciso refletir sobre Mas, isso. de qualquer maneira, o pobre de 1974, e podemos dizer 74, o ano completo, não é o mesmo pobre de 2014. Claro que não é o mesmo pobre, é o que eu estou a dizer. A conjuntura... Às vezes considera-se pobreza todos aqueles que recebem menos, que têm rendimentos inferiores a esse rendimento mínimo considerado. Exatamente. Por isso é que eu foquei aqui nesta tecla de que o elevado número de pessoas a usufruírem do ordenado mínimo significa uma elevação de uma situação de pobreza, de precariedade. E quando os sindicatos vêm para a rua e várias organizações falam nisso, não é populismo sindicalista, é a realidade. Tem que se bater nestes pontos, porque... E é uma eterna oposição entre o capital e o trabalho. Quem trabalha quer receber sim, mais, o problema entraremos aqui no problema da mais-valia. Entraremos aqui no problema da mais-valia. Agora, realmente, isto é o que tem que nos levar a pensar, é alterar este tipo de coisas. Porque isto é tão verdade que mesmo pessoas ligadas às entidades patronais que dizem inclusivamente aos próprios governantes, não é com baixos salários que se resolve o problema do país. Portanto, isto não é apenas uma conversa de organizações sindicais. Esta é a constatação de uma realidade, o que significa que quem nos governa não tenha sensibilidade para ver para além de cortes e deveria ver para além dos cortes e deveria olhar para as pessoas. Porque são pessoas motivadas, é com pessoas valorizadas, é com pessoas que vivam sem este limiar quase da precariedade e da pobreza. É alterando este tipo de situações que nós honramos e dignificamos o Abril de 74. Os 40 anos de Abril, que na próxima sexta-feira se comemoram, devem-se comemorar em cima... Nesta sexta-feira estamos no ano. Exatamente, nesta sexta-feira. Estes devem ser alguns dos pilares do Abril. Não voltarmos àquele discurso dos capitães de Abril que vieram para a rua e da liberdade dos partidos políticos, mas agora uma outra realidade, é uma realidade com as pessoas, é uma preocupação com o ambiente, é uma preocupação com a qualificação profissional, é uma preocupação, como disse o Adão Mendes, com a desertificação do país, que nós daqui a pouco temos um país, até que tínhamos o país a duas velocidades, o interior e o litoral. Daqui a pouco não há duas velocidades, há só uma, que é a do litoral. Porque a tendência é para uma morte lenta do interior. Porque, como diz, as pessoas vivem cada vez mais desprovidas de uns correios, uns CTTs, um tribunal, um centro de saúde. Muitas delas, imigrantes ou ex-imigrantes, que regressam a Portugal, mas vêm de países onde tudo isto existia, onde isto estava às mãos. Eles agora chegam aqui assim, é para aqui? É aqui que eu vou terminar, vou passar os meus últimos dias? Não, vê-se inclusivamente com tristeza pessoas que viveram anos e anos na situação de imigrantes e que regressam à sua terra natal, a nostalgia, e passado pouco tempo, claro, voltam. Percebem isto é triste, isto é triste. É isto que nós temos que debater com frontalidade, sem receio, sem demagogias e sem complexos de esquerdas e de direitas, porque isto são coisas que dizem respeito às pessoas. Não e deve das haver pessoas. complexos de esquerdas e direitas, pelo menos, nesta altura. Vamos lá ver, se vamos falar na dialética política, obviamente que há esquerdas e há direitas. Há oposições. Não é? Há oposições e penso que deve haver, inclusive porque pronto, é a própria dialética da vida e ela é assim. Mas penso que nós temos de ser, muitas vezes, porque também, como é que eu hei de arrumar isto? Eu conheço muitas pessoas
que dizendo-se adeptas ou simpatizantes ou até militantes de partidos que estão situados em Portugal à direita, têm pensamentos, ideias e práticas que eu levo-me a pensar estas pessoas ainda não têm as ideias bem arrumadas porque as suas práticas, as suas ideias e o seu dia-a-dia até é de uma pessoa de esquerda e vice-versa. Eu também conheço algumas pessoas de esquerda e alguma delas até de alguns partidos mais à esquerda, que eu às vezes costumo dizer, epá, com esses pensamentos e com essas ideias estavas bem era na direita. E por isso, quer dizer, a arrumação das classes, a educação a arrumação da consciência, e a consciência, sim, a arrumação de classes, não sei o que mais, e depois teremos de ver, ainda há muito oportunismo na política de pessoas que, sobretudo na Assembleia da República, eu vejo pessoas colocadas ali, ou até nos partidos políticos, que digam assim, pá, estás ali por uma questão de oportunismo político, de emprego, etc., porque a tua consciência ou a tua prática devias era ter ido para lá ou para ali. Tem razão Freitas do Amaral quando diz que... Exatamente, eu queria chegar lá, mas queria antes fazer uma comparação, particularmente de dois até procurando também contribuir para a reflexão que o doutor estava agora a fazer, que é esta. Nós, quando falamos dos direitos que tínhamos antes do 25 de Abril ou no 25 de Abril, vamos ver também o que é os avanços da sociedade. Porque fazer comparações com o salário de 74, bem, eu em 74 tinha um salário, mas não tinha carro, ou quase ninguém tinha, não tínhamos televisão, porque quase ninguém tinha, e frigoríficos, e máquina de lavar, ou arca frigorífica, luz elétrica, água canalizada, e tudo isso, quase ninguém tinha, e por isso eram custos que nós não tínhamos acesso a esses bens. E por isso hoje, pergunto, hoje temos de pagar a luz, temos de pagar a água, temos de pagar o saneamento, quem tem carro tem de pagar os impostos e o combustível, pagar depois, se tem a televisão, se depois ainda tem o computador, a internet, etc. Ou seja, há uma série de meios necessários e fundamentais à vida hoje, que as pessoas pagam hoje e têm de pagarem. E por isso é que muitas pessoas trabalham e continuam a empobrecer. Mas então voltamos, eu só lhe recordo uma coisa que é assim. Mas então fomos além das nossas possibilidades? Não fomos além das nossas possibilidades, porque eu dizia, por exemplo, em 74, quando é criado o salário mínimo nacional, é criado, ele vai para 3.000 e é fixado em 3.300 escudos. Eu fui um privilegiado na altura, privilegiado não, devolveram-me aquilo que era meu, porque eu tive um aumento de quase 80%. Mas há trabalhadores têxteis, os que ganham mais baixos, tiveram aumentos alguns de 120%. O que é que aconteceu na dinâmica logo em 75 e 76 com este salário mínimo? Quase toda a gente se apetrechou de frigoríficos, de televisões, começaram já muita gente a ter carro, a ter acesso a bens essenciais e a coisas essenciais. Agora, se me perguntar o nosso país possivelmente cometeu um erro e continua a cometer, e o doutor lembrou aí um bocado que é assim, eu penso que nós cometemos um grande erro quando não privilegiamos a nossa relação com a África. Porque hoje nós podíamos ter relações privilegiadas com Angola, com Moçambique, com outros países e termos inclusive muito emprego, e termos muito emprego e muita indústria, digamos, que podia ser recíproca em importações e exportações, etc. Estamos na Europa e a questão, e eu estou percebendo, a questão não se coloca de dizer temos de sair, temos de sair, não, estamos lá. Porque depois, se temos de sair, isto é uma coisa muito mais complicada. E eu pergunto, mas porquê é que há muitos países que estão na União Europeia e não passam, nem estão a passar pelos problemas que nós passamos? Porquê? Souberam-se defender, souberam criar dinâmicas, houveram alguns que não aderiram à moeda, e aí era o que Portugal devia ter feito. Eu fui daqueles que diz Portugal na União Europeia, mas não aderirá à moeda. Porquê? Porque é que os países mais desenvolvidos, tirando a Alemanha, porque a Alemanha é que ia mandar, mas a Inglaterra não foi lá, a Dinamarca e outros países nórdicos não foram para a moeda única. E porquê? E nós, na altura, segundo a minha apreciação, não tínhamos, digamos, preparação nem estrutura para aderir à moeda única. Mas mesmo assim, se nós tivéssemos cumprido todas as nossas obrigações e todos os responsáveis políticos tivessem cumprido as suas obrigações e assumido as suas responsabilidades, nós não tínhamos chegado onde chegámos. Bastava, como eu disse no início, que não deixassem ninguém roubar. Mas era preciso reformular os políticos? É evidente que temos de reformular. Por exemplo, quando o professor Freitas do Amaral diz em público que a democracia que está em perigo, quando a Manuela Ferreira Leite diz que está em perigo a democracia e os direitos,
quando o Pacheco Pereira, estamos a falar de gente que vem da direita, que coloca todos estes pregos, agora não está, na minha apreciação, não está em perigo, digamos, um regresso ao fascismo ou um regresso a um totalitarismo, mas estamos na iminência de viver num governo que apenas e só quer retirar todos os direitos às pessoas e não quer desenvolver o país e está-se marivando para Portugal. Para mim, este governo está-se completamente marivando para o país e marivando para Portugal. Quer é destruir tudo aquilo que são os direitos das pessoas, entregar tudo a grandes grupos económicos internacionais, sejam eles americanos, chineses ou alemães e não sei o quê, e despejar completamente os direitos das pessoas. Esse é o papel deles. Depois, quem vier atrás, que feche a porta e não sei o que mais. E é isto que tem de mudar urgentemente. 2 minutos, mas de qualquer maneira, a pergunta que fica última e que já tem sido feita muitas vezes, em muitas conversas com pessoas que refletem sobre estes 40 anos de democracia no país, valeu a pena? Valeu a pena e vale a pena desde que os portugueses, e eu faço um apelo, neste próximo ato eleitoral, como em outros anos eleitorais, com uma simples cruz pode resolver o problema daquilo que andam todos os dias a dizer mal. E resolve-se o problema, às vezes uma cruz colocada no local certo, resolve o problema de muitas lutas e resolve o problema do desenvolvimento do país. Eu estou perfeitamente convencido que este país basta mudar de políticos, de política, e não estou agora a colocar em causa se vai do PSD para o PS, e eu diria antes vá, que basta uma simples mudança para a dinâmica do país ser outra. E por isso ninguém tem de ter medo dos atos eleitorais. Eu tenho receio, é da democracia, que neste momento, segundo uma sondagem última, que saiu em vários jornais, seja e vou fazer a publicidade, seja da Universidade Católica, seja do Expresso, seja de quem é, que dá 4% ao CDS-PP, mas o CDS-PP é que manda no governo e é que manda no país. E manda apenas com 4%. O doutor falou no engenheiro António Guterres. O engenheiro António Guterres, quando perdeu umas eleições autárquicas e o mais teve 30 e muitos por cento, demitiu-se e disse, haja novamente eleições. Quando uma sondagem dá 4% e nós estamos a ser governados pelo CDS-PP, porque são eles que mandam, pelo CDS-PP, que apenas tem 4% e manda no país, eu pergunto que democracia é esta, se não é, digamos, porque se eu fosse primeiro-ministro e visse que tinha sido eleito com 38 ou 40 e a seguir tinha 20, 25, eu dizia assim, olha, já não é para mim, vamos a eleições, vamos dinamizar novamente isto. Isso é que é democracia representativa e governar quem tem os votos efetivamente. Mas é só de 4 em 4 anos. Não, a democracia para ter valor é permanente. Valeu a pena? Valeu a pena e com certeza com o 25 de Abril vale sempre a pena e valeu sempre a pena. Valeu a pena. Olha, sobre a pergunta se o 25 de Abril valeu a pena, eu respondo-lhe com esta frase, com este slogan inesquecível: Abril sempre e fascismo nunca mais. E tudo vale a pena quando e tudo vale a pena porque o 25 de Abril é realmente a dignificação de um povo e de um país. Agora, não deixo de manifestar aqui alguma preocupação, porque não pode haver democracia sem partidos, porque o partido único e de partidos únicos, tanto de esquerda como de direita, estamos nós fartos e já conhecemos alguma realidade. Agora, não deixo de dizer que é preciso uma regeneração, da classe política, porque só uma regeneração é que dará lugar a partidos que contrariem a tal situação que foi aqui referida, de que o grande partido neste momento que existe é o partido da abstenção. Alguma coisa vai mal na democracia quando o maior partido é o da abstenção. Exatamente. Isso, algo está mal. E com isto terminamos agradecendo quer a Adão Mendes, quer a Armando Ferreira estas reflexões sobre o 25 de Abril, 40 anos depois do golpe militar que instaurou a democracia em Portugal. Onde quer que nos tenham ouvido, continuo com uma boa tarde e naturalmente a festejar estes 40 anos do 25 de Abril. Boa tarde. Falar daqui.
Falar daqui, a região em foco. A qualquer hora, estamos consigo. 91.6. Alto FM.